Olá, seja bem-vindo ao canal Agentes da História. Eu sou o professor Rafael Vicente e neste vídeo nós vamos falar sobre Roma Antiga. Bom, a partir desse vídeo, o canal Agentes da História vai estar focado em fazer e produzir realmente vídeos para o YouTube. Nós também temos o Spotify, o podcast Agentes da História, e o blog, onde nós postamos ali materiais, conteúdos, mapas, textos para todos aqueles que gostam de estudar história. Nesse primeiro vídeo, então, nós vamos falar sobre Roma Antiga, um dos assuntos que chama muito a atenção daqueles que gostam de estudar história. Bom, Roma, basicamente, ela é muito conhecida e tem um período bem longo aí de história, começando em 753 a.C. em sua fundação, e vai se estender até 476 depois de Cristo. E esse período todo normalmente é dividido em três fases: monarquia, república e império. Então vou dividir o vídeo ou esse assunto em três vídeos, para que nós possamos conversar com calma e poder assim entender bem como é que foi toda essa trajetória. Então a primeira etapa que nós vamos estudar nesse vídeo é o período da fundação e a monarquia romana. Se é a primeira vez que você está visitando o Agentes da História, eu peço já que você possa se inscrever no canal para poder assim acompanhar o conteúdo que é produzido, principalmente pensando em alunos do ensino fundamental, também médio, quem sabe os que vão prestar concurso público, ou se você simplesmente gosta de estudar história, fica aqui com a gente, se inscreva e acompanhe os vídeos. Também, se quiser ativar o sininho aí, ajuda bastante. E se gostar do vídeo, se for sincero, deixa seu like aí, tá bom? Combinado? Bom, a fase então que nós vamos estudar aqui de fundação e monarquia romana, ela começa com a lenda de Rômulo e Remo, gêmeos que teriam sido amamentados por uma loba. Você já viu essa imagem em algum lugar por aí? Bom, apesar de ser uma lenda, essa história mítica que faz parte da mitologia romana, ela vai influenciar muito o modo com que os romanos vão se enxergar e como eles vão se organizar. Então, a lenda de Rômulo e Remo, ela é uma narrativa muito importante para que nós possamos entender isso. E a versão mais conhecida é a que eu vou relatar aqui nesse vídeo então para vocês. Há muitos séculos, a região que hoje nós conhecemos como Itália, ela era chamada de Alba Longa. E o governador dessa região era Numitor. Numitor tinha um irmão chamado Amulio que desejava tomar o trono para si. E foi o que ele fez, ele tomou o poder à força. Só que seu irmão Numitor tinha uma filha, e essa filha poderia gerar descendentes. Então, para não tirar a vida dela, ele ofereceu ela como uma sacerdotisa. Sendo assim, ela não poderia ter filhos, porque a sacerdotisa, na categoria vestal, que é o que narra a história dessa lenda, era impedida de casar, porque ela tinha que cumprir um voto de castidade. Mas acontece que, de acordo com a mitologia, essa não era a vontade dos deuses romanos. Então Rhea Silva, esse é o nome dela, ela foi visitada pelo deus Marte, ou Ares da mitologia grega, que é o deus da guerra. E os dois acabaram então concebendo Rômulo e Remo, esses gêmeos que eram então considerados semideuses, ou filhos desse deus romano. Quando Amulio descobriu a existência dos gêmeos, ele providenciou que eles fossem mortos, e fez isso colocando eles num cesto e jogou eles mandou que alguém jogasse no rio Tibre para que eles morressem afogados. Mas não foi isso que aconteceu. Durante esse percurso, algo inusitado teria acontecido. Uma loba, que poderia ter devorado aquelas crianças, adotou eles como filhote e passou a amamentá-los. Pouco tempo depois, um pastor chamado Faustulo os encontrou
e os levou então para casa para cuidar deles. E assim fez, né? Adotou eles e eles cresceram como pastores também, aprendendo a arte de caçar, praticando esportes, né? Aqui cita na lenda corrida. E eles formaram um grupo de saqueadores que roubavam, né? Saqueavam as caravanas que passavam na região. Numa dessas incursões, podemos dizer assim, né? Num desses assaltos, acabou que Remo ele foi preso e foi levado para Alba Longa, fazendo com que Rômulo tivesse que tomar providências para resgatar o seu irmão. E é neste momento que Fausto conta para eles a origem desses gêmeos, que eles seriam herdeiros de Alba Longa. E aí então eles planejam uma batalha, né, uma vingança para destronar o seu tio usurpador e colocar o avô de novo no lugar. E eles conseguem fazer isso, de fato eles derrotam o tio e devolvem o trono então para o seu avô. Professor, mas o que isso tem a ver com a história de Roma? Olha só, depois desse feito e sabendo de sua linhagem, Rômulo e Remo decidem fundar uma cidade. E eles vão então em busca de um local para que isso acontecesse. E o local escolhido foi na região próxima da onde a loba teria resgatado eles. Então vai acontecer uma disputa depois entre eles, uma desavença sobre onde seria de fato o início dessa cidade. Um queria construir no Monte Palatino e o outro queria construir no Monte Aventino. E os dois se separaram então, formando dois grupos e teriam feito uma linha divisória entre essas duas regiões ali. E quando Remo ignorou essa linha, Rômulo, num ataque de fúria, tomado por uma fúria intensa, acabou golpeando o seu irmão, levando ele à morte. Rômulo então vai se tornar o primeiro rei ou fundador da cidade de Roma, e isso é datado de 753 a.C. Bom, essa aqui é a versão mais conhecida, mais divulgada da lenda, né, de Rômulo e Remo. Existem outras versões também, e uma delas inclusive até fala a respeito de um pica-pau, né, um animal sagrado para os deuses ali, que também teria acompanhado esses gêmeos e não só a loba. Bom, independente de como a lenda foi, é uma história que procura dar uma origem, um sentido, né, para aquele povo. E isso, como já dito no início, vai moldar a mentalidade, a forma com que os romanos se enxergavam. Esses primeiros habitantes da região vão se tornar mais tarde, né, os nobres, aqueles que teriam poder, né, realmente um grande poder na fase da república e depois também na fase do império. O período monárquico começa então com o reinado de Rômulo, do ano de 753 a.C. e é seguido depois por mais 6 reis, um total de 7 reis desse período da monarquia romana. Eu vou citar aqui os nomes deles e como eles ficaram conhecidos, mas infelizmente, né, para o vídeo não ficar tão longo, tão cansativo, nós não vamos ver aqui a história completa de cada um deles. Mas posso deixar depois aqui na descrição algumas referências para que vocês possam consultar um pouco mais em detalhes, e se chamar muita atenção de vocês, mais tarde nós podemos fazer um vídeo falando especificamente sobre esses reis ou sobre um deles que vocês mais gostarem aí, tá bom? Então o primeiro é o próprio Rômulo, né? Ele foi, segundo a lenda, fundador de Roma e o primeiro rei, né? Tendo por um tempo ali co-governado, né, com seu irmão Remo. E aí essa disputa, né, entre eles fez com que um matasse o outro. Foi seguido por Numa Pompílio, segundo rei, que ficou conhecido por suas reformas religiosas e por estabelecer muitas das tradições religiosas que moldaram a Roma antiga, né, nessa mentalidade religiosa. O terceiro foi Túlio Hostílio. Ficou famoso por seu envolvimento em conflitos militares, incluindo, olha só, a destruição de Alba Longa, a cidade natal de Rômulo e Remo. O quarto rei foi Anco Márcio, um rei que ficou mais focado em construções. Ele expandiu Roma e fez com que houvesse ali, né, a estruturação da cidade, as fortificações. Depois veio Tarquínio, conhecido como o Velho.
o governo dele foi autocrático e construiu, né, um grande sistema de esgoto para a cidade, chamado aqui de Cloaca Máxima. O sexto foi Servo Túlio. Continuou a expansão territorial e o desenvolvimento de Roma, além de implementar algumas reformas militares bastante significativas. O sétimo, então, e último foi Tarquínio, o Soberbo. Foi de 534 o governo dele a 509. Lembrando que a gente conta o período antes de Cristo em ordem decrescente, né? Ele foi um governante autoritário e seu comportamento tirânico, né, fez com que a própria população, junto com a aristocracia romana, expulsassem ele da cidade e retirassem ele do poder. E também envolveu aí a questão do filho dele, Sexto Tarquínio, que teria estuprado ou violentado uma das nobres romanas, chamada Lucrécia, e isso foi o ponto de partida para essa revolta, né? Para que ele realmente perdesse o poder. E a partir de então, eles acabam fundando ou estabelecendo a República Romana, que tem início em 509 a.C. Mas aí, conforme combinado, vai ficar para o próximo vídeo, tá bom? Sobre os reis, né, do Império Romano, nós podemos dizer aqui que houve o início, a expansão e a fundamentação da estrutura, né, dessa cidade romana, bem como sua influência ali na região da Península Itálica, que mais tarde vai fazer com que essa influência se propagar para outras regiões do mundo, né, chegando até os nossos dias. No final do vídeo, quando falarmos da queda do Império Romano, vamos reservar um tempinho para falar sobre esse legado, né, que os romanos deixam aí também para nós, o que chega dos romanos até os nossos dias e que nós usamos no nosso dia a dia, né, na nossa forma de falar, no nosso comportamento, ok? Então, se você gostou, não esquece de se inscrever aí para poder acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo aí.